Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 25 de agosto. Ibovespa apresentou forte alta de 2,27%, fechando praticamente na máxima e com isso encerrando o pequeno recuo, a pequena correção apresentada já no pregão passado e também uma parte do pregão anterior. Foi uma correção de praticamente 2 pregões. Isso aqui foi a primeira hora de pregão do dia 21 e aí de lá para cá até aqui, a última hora de pregão do dia 22, o Ibovespa ficou aqui nessa correção de 2 dias, 2 pregões. Então, depois disso, engatou esse movimento de subida, confirmando aquela probabilidade maior de continuidade do movimento de subida, já vem com esse movimento forte, e confirmando a probabilidade de atingir a região, invadir a região de 60 mil a 61 mil pontos, próxima à zona de resistência. A Petro fez algo semelhante, também fez uma correção bem pequena, que tinha um primeiro pregão em termos de topo, mas olhando para o gráfico intraday, da mesma forma, parou de subir na primeira hora de pregão do dia 21 e começou aqui uma correção de 2 pregões olhando para o gráfico intraday. E a partir disso já abriu com gap no pregão de hoje e encerrou com alta de 5,35%, quase na máxima do dia, já invadindo a região de resistência por volta dos R$ 22,00. Acima disso, a outra resistência na faixa dos 22,50 e depois 23,05. São as próximas resistências do ativo. Um retorno do preço pelo gráfico intraday a partir do próximo pregão para a região em torno de 21,70 até 21,50 seria algo interessante para se planejar compra mais de day trade. Pensando em day trade, porque para swing trade vai ficando muito dentro das resistências e com o movimento bem inclinado para cima, começa a relação risco-ganho não ficar tão interessante para a entrada aqui de 1 para 3, por exemplo, em Petro, no nível de valor que ela se encontra no momento. Vale 5, em vez de acompanhar o mercado, veio aqui para baixo com queda de 0,79%, ainda mantendo seus topos descendentes. Para reverter essa tendência tem que romper essa região aqui de 28,37 e dentro do que ela apresentou, a perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de continuar aqui um movimento de baixa. O principal suporte para Vale começa ali na faixa dos 27,35, se estendendo até a região dos 27,20. Poderia até falar dessa mínima aqui, mas considero essa faixa mais importante do que essa mínima em 27,08. Outro ponto também favorável que possa acontecer para buscar uma compra a favor de uma sinalização de nova tendência é ela conseguir reverter esse candle aqui de baixo. Então, se houver boa força comprador já no próximo pregão e conseguir romper aqui a máxima desse candle, seria uma alternativa de buscar uma compra de swing trade em cima desse ativo, na superação de 28,10. Hoje a gente cheguei a recomendar algumas entradas. BRPR3, uma entrada em R$ 14,76. A entrada foi executada, a ação fechou aí com alta de 1,93%. Stop dessa operação está localizado em uma entrada basicamente a favor de uma nova tendência de alta de curto prazo e a favor da tendência de alta de médio prazo. Stop dessa posição localizado em 14,51 com um risco em torno de 1,69% e um objetivo em R$ 15,51. O outro ativo que também recomendo a entrada, VEG3, dentro do que foi falado na última videoanálise, uma tentativa de pegar uma retomada de tendência de alta de curto prazo. A ação gerou uma boa sinalização ali pelo gráfico intraday, G60, e aí eu optei por essa entrada em R$ 26,88. Ela fechou em R$ 26,80, abaixo do nosso preço de entrada. O stop dessa operação está localizado em R$ 26,49, com um risco em torno de 1,45%. E o objetivo da operação fica aqui na faixa de R$ 28,05. Um patamar ali que houve uma maior dificuldade ali, ou de permanecer acima, ou mesmo até funcionando ali como suporte em um determinado momento, e depois vindo a funcionar como resistência. Então, um ponto aí de possível realização de lucro, caso a ação confirme esse movimento de subida, superando até a máxima desse topo 27,10, que confirmaria um pivô de alta no gráfico diário. Também recomendo a entrada na Qual3, Qualicorp, ao superar R$ 27,85 em R$ 27,86, o stop ficaria em R$ 27,44, risco de 1,51%. Na BRPR3 que eu comentei, o risco era de 1,69% e aqui nessa é de 1,51%.
O objetivo vai ficar na faixa de 15,51, na casa de 29,12. O stop dela é 27,44, já comentei. E olhando aqui para a forma como ela fechou, ganhou força principalmente no leilão de fechamento, passou o dia um pouco mais travada depois que ela conseguiu superar aqui a máxima da primeira hora de pregão, mas não conseguiu ganhar força suficiente para acionar nessa entrada. Então vamos avaliar já essa entrada já a partir do próximo pregão. Se ela conseguir romper esses 27,85, seria uma possibilidade de compra para swing trade, uma das poucas ainda com chance de entrada de correção, porque a maioria dos ativos já não está mais no movimento de correção, já está no movimento de alta, tiveram no máximo ali um dia para baixo e já tiveram um movimento forte para cima, dificultando a possibilidade de entrada com a correção um pouco mais interessante. Olhando então esses papéis, que aí ficando um pouco mais, apontando a análise de hoje um pouco mais para rompimentos, visto que poucos estão já em movimento corretivo, tem muitos já rompendo resistência, ou alguns já com movimento de subida, outros que estavam de forma lateral, mas vamos aqui falar desses ativos. Vamos ao que interessa. BRFS3. A ação é um dos rompimentos bem interessantes, porque no sentido de estava de forma bem lateral e aí gera um candle de força, conseguindo ali romper os 58,90, fechando 2 centavos acima. É uma alternativa de entrada, trabalhando aqui, seja na superação para quem trabalha com estratégia de rompimento, através de candle de força, compre na superação da máxima desse candle, stop abaixo da mínima desse candle, projeta o risco o tamanho desse stop acima do seu preço de entrada para ter um ponto aí de objetivo trabalhando em relação 1 para 1. Ideal é se trabalhar com a relação risco-ganho um pouco superior. E para fazer isso, se ela gerar alguma correção no G60, aí abre a chance de trabalhar com stop pelo gráfico intraday, um stop um pouco mais curto. Olhando agora também DTEX 3, fez ali um rompimento numa pequena correção no gráfico diário. Esse movimento foi bastante forte aqui para cima, ela vai apontando para o teste da próxima resistência na faixa de 9,53. Essa também seria outra alternativa de entrada, pensando em candle de força, em rompimento, entrada aqui, stop aqui embaixo, projeção pelo menos do risco dessa posição comprada. SMTO3 a favor da tendência de alta dela de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. A ação gerou um bom candle de força, rompeu bem uma zona de resistência, mais do que as outras que eu mencionei. Fechou com alta de 2,62%. Essa também seria ali 41,11 e stop aqui na faixa de 40,08. E aí projeta esse risco para cima para um primeiro ponto de saída de uma posição comprada. MPLU3 fez um forte pregão aí para cima, revertendo 2 candles de baixo, então um sinal bem significativo, mas difícil de se trabalhar comprando com stop aqui embaixo, porque ficou muito grande em relação à volatilidade do ativo. O stop fica bem grande, ganha um stop mais de 5%. Então a ação rompendo aqui a máxima de hoje também seria uma alternativa de entrada. Se abrir caindo, melhor ainda, porque aqui ficou muito inclinada para cima. Se abre aqui um pouco caindo e rompe a máxima na sequência do pregão de hoje, seria uma chance de trabalhar com stop até abaixo da mínima desse gap, ou o stop mais curto abaixo da mínima desse candle. Mas abaixo desse gap aqui já ficaria num ponto até interessante, em R$ 33,31. E para a gente fechar aqui, a BIF3 também apresentou um candle muito forte de alta de 3,23%, rompeu um topo anterior, tendência de alta de curto prazo, tendência de alta de médio prazo. O ponto negativo em relação a esse ativo é a zona de resistência muito próxima ali do gráfico semanal. Primeira faixa de 13 a 13,10, depois tem um entorno de R$ 13,35, aí mais acima já seria lá para 13,69. Mas de 13 até 13,35 a zona de resistência importante. Aí o objetivo tende a ficar bem apertado nessa ação, trabalhando com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, comprando em 12,81 e botando stop em 12,37. Aí se projeta essa diferença aqui em torno de uns 43 centavos, 44 centavos, projetando acima, pega aqui 12,80, você vai lá para R$ 13,22, 13,23, passando o valor exato. Então ficaria bem dentro da zona de resistência ali do gráfico semanal, e mesmo assim só trabalhando com relação ao risco-ganho de 1 para 1.
Mas essas seriam as alternativas que eu considero um pouco mais interessantes aí após o pregão desta segunda-feira. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoanálise.